E aí, meninas, começou o Em Chamas Podcast, o podcast que vai esquentar o seu coração. E hoje nós temos uma convidada especial. Quem é essa convidada, Jéssica? É uma mulher muito forte, eu admiro. Eu acredito que muitas de vocês também já conhecem ela. Ela é sócia do Pablo Marçal, ela é escritora, empresária, empreendedora. É uma mulher que ela faz acontecer. Tudo que ela pega para fazer faz acontecer. E ela vem inspirando e transformando a vida de milhares e milhares de mulheres. Com vocês, Elis Freitas! Olá, pessoal, boa tarde. Que bom estar aqui com vocês nesse Em Chamas. Muito Esse nome, aliás, bem-vindas! esse nome ficou muito bom, né? Você, comenta aqui o que você achou desse nome do podcast. Para mim, aquecer o coração é a parte mais importante, porque o resto a gente leva, né? Quando a chama está acesa, tudo acontece. Uau! Obrigada a vocês que estão aí participando desse podcast. Eu fico muito grata, muito feliz com o convite e já estou pronta. Bora? Deixa eu te falar, Elis, você falou da chama acesa. Como que a sua chama acendeu? Então, eu sou a 11ª filha de um casal que teve 15 filhos. Uau! 15 filhos. Aí, ó, fica a dica pra vocês que não querem ter filhos. Não precisa ter 15, pode ser um pouquinho pouco menos. menos. Mas só aqui uma observação que eu não posso deixar de falar. Estamos aqui numa mesa em família. Não é assunto desse podcast, mas Elisângela, ou melhor, Elis Freitas, vamos comentar disso. Ela é minha sogra. Mas vai ser assunto pro próximo podcast. Em breve, a gente vai falar sobre nora e sogra. Hoje não é o caso, mas conta um pouquinho, Elisângela ou Elis. Vamos começar disso? Vamos. Elisângela ou Elis? Qual que seria melhor? Escolhe. Não é escolhe. Qual que é o certo? Elisângela ou Elis? Então, eu sempre amei o meu nome. Nós tivemos nomes, assim, bastante diferentes na família, porque, afinal de contas, ter 15 filhos, olha que tem que buscar nome em todos os lugares, né? Mas alguns irmãos meus não gostaram dos seus nomes, mas eu amei. Eu sempre tive orgulho de falar Elisângela. Eu achei charmoso, sofisticado, moderno sempre, não cai de moda. Sabe aquele nome que nunca cai de moda? E também pelo significado do meu nome. Elisângela significa consagrada a Deus. Ai, que lindo. Uau. E isso é muito lindo. E, de fato, eu fui consagrada no meu ventre. Minha mãe teve 2 abortos, o primeiro e o bebê antes de mim. E quando ela estava grávida de mim, de 3 meses, ela me contou essa história. Que ela começou um sangramento e ela foi ao banheiro e disse: Deus, se esta criança for para ser uma serva do Senhor, que essa criança, que esse sangramento pare agora. Se não for, o Senhor pode levar como levou os outros. Então, na verdade, como levou o outro. E ela disse que parou na hora. E eu nasci. Uau. Então, eu sempre criei que eu seria uma criança que me tornaria a vida toda, ou que seria uma serva do Senhor. O que é isso? No entendimento da minha mãe, ela queria que eu tivesse, que eu vivesse para Deus. E por isso, inclusive, vai ser para um outro podcast, mas eu fui para o convento de freiras aos 14 anos de idade. E passei minha adolescência toda lá. 14, 15, 16, 17, 4 anos eu fiquei no convento. Porque eu e minha mãe entendíamos, né, o poder que havia nesse nome e também em relação, né, à minha vida com Deus. Só que, por que Elis? Inclusive, isso vai pegar fogo. Certeza. Pode deixar. Mas eu vou mudar o meu nome no cartório. Já estou me preparando para isso, para Elis. Eita, é Por sério? quê? Por quê? Porque eu sempre desejei mudar o meu nome.
Mas por quê? Elisângela você não gostava? Eu amava, eu sempre amei Elisângela, mas eu li na Bíblia que Abrão se tornou Abraão, Sarai, Sara, Jacó, Israel, Saulo, Paulo. E eu falei, eu quero mudar o meu nome, eu quero que você mude o meu nome, Deus. E eu sempre orei por isso. A minha vida toda eu orei para Deus mudar o meu nome. E num momento de uma reunião com os executivos, o que aconteceu? O Pablo me chamou de Elis. E eu tinha testado vários nomes para mudar, mas não funcionou. E nesse dia, Encaixou. o meu coração se encheu de fogo. Realmente ficou em chamas. E eu falei, será que é esse o nome? Uau! E aí eu cheguei em casa, só que eu, né, sempre faço do meu jeito, tá? E eu disse, Deus, o Pablo me chamou de Elis. O meu coração se conectou com esse nome. Mas é o Pablo ou foi você que mudou o meu nome? Me conta. E eu ouvi o Espírito Santo falar comigo. Vai ao dicionário, vá e descubra o que significa Elis. Quando eu li no dicionário, significa de natureza nobre, de linhagem nobre, o Senhor é o meu Deus. Nossa, Olha, que forte. Forte mesmo. E nisso, o que aconteceu? Eu falei, mas eu gosto de Elisângela consagrada a Deus. E agora o Senhor é o meu Deus. Ele disse, quando você era criança, os seus pais te consagraram. Mas agora, por conta própria, você escolheu. E você diz em primeira pessoa, o Senhor é o meu Deus. Nossa, que experiência. A partir daí, Elis Freitas é o meu nome, sim, como eu sou conhecida na internet, como eu sou conhecida pelas pessoas, é um nome artístico, mas que é um nome verdadeiro, que eu recebi como meu, e vou mudar, sim, no cartório. E aí, coloca o foguinho aí de qual vocês, né, se encanta mais, qual o coração se enche, né, de fogo, Elisângela ou Elis? Porque eu já tenho a minha opinião, né? Mas eles podem participar, não é Já isso? tomou posse do nome. Já tomei posse. Muito Isso bom. mesmo. E eu vi uma transformação muito grande na sua vida. Eu acompanhei de perto, bem de pertinho, a transformação gigantesca que você passou. Antes você não sorria, hoje você sorri. Antes era sempre endividado, num carro que ficava morrendo no meio do caminho e socorro, me ajuda a me empurrar o carro. Tô sozinha aqui travando o trânsito de Goiânia. E hoje, quando a gente olha para trás, não dá para acreditar na mulher que você se tornou. E como que foi essa virada de chave? Porque como que foi uma transformação tão grande? E antes você também era concursada. Trabalhava de manhã à tarde à noite. E agora já não tem mais essa segurança. Então, como que começou essa virada de chave? Como que transformou tanto essa Elisângela para Elis? Onde foi que a chama se acendeu? Onde foi? Em quais áreas? Então, realmente, até os 45 anos, eu não conseguia sorrir naturalmente. E por isso que hoje vocês me veem sorrindo muito. Até quando eu estou brava. Mas houve uma transformação, de fato, na minha vida. E eu poderia dizer que num giro de 360 graus. E nem começou ainda o processo, tá? Mas eu quero dizer para vocês que onde a chama se acendeu, eu acredito que eu só voltei à minha origem. De fato, eu estava desconectada da minha identidade. Parece um paradoxo. De natureza nobre, de linhagem nobre, e eu vivia na escassez. Eu nasci num contexto onde os meus pais foram pessoas muito honradas. E se eu sou a mulher que eu sou hoje, é graças a esses pais que Deus me deu, que eram homem e mulher honestos, eram pessoas de bem, que tinham, assim, que tinham respeito da sociedade em relação a quem eles eram, ao caráter íntegro e honesto, mas que estávamos vivendo aquém da nossa identidade.
15 filhos, meu pai tinha as dificuldades dele, ele não devia para ninguém. Tá? Meu pai não comprava a prazo, como a gente diz hoje. Antigamente era fiado. Meu pai não comprava fiado, era só à vista. E então ele dava para nós o que ele achava que poderia dar. Mas faltou muita coisa. E não faltou amor, não faltou respeito, mas faltou o básico para uma vida de filho de Deus. E isso nos causou muitos danos. Né? Mas e o que mais você sentiu falta? Então, eu senti falta de tudo aquilo que a minha mente via desde muito cedo. Aos 6 anos de idade, antes dos 6 um pouquinho, eu me vi ministrando para uma multidão. Eu olhava para a revista Cláudia e eu me via morando numa casa luxuosa. Eu olhava para as vitrines e eu me via dentro das roupas, das melhores roupas. Isso não parecia ser realidade para a minha vida, para o meu contexto. Então, eu sempre me senti rejeitada e diferente da minha família, porque parecia que só eu pensava diferente. E até os 45 anos eu não conseguia me encontrar. No momento em que eu chorei 1 hora, onde era dia de Natal e nem os meus filhos estavam comigo, depois de chorar por esse tempo todo, eu me levantei, olhei para o espelho e eu falei: mulher, você vai sorrir. Uau! Você vai aprender a ser feliz. Eu estou te prometendo, você vai ser feliz. E a partir daí, uma chama se acendeu para eu me conhecer. Que profundo. Raquel, você teve uma experiência também com a autoimagem, a autoestima. Compartilhe um pouquinho com as mulheres que estão assistindo. Como que foi esse processo da autoestima e da autoimagem que você passou? Eu acho muito bonito ouvir a Elis falando, assim, porque parece, assim, difícil da gente entender que a pessoa não consiga olhar tão bem no espelho ou não consiga gostar tanto de algumas coisas, né? Mas essa era eu, né? Eu olhava, as pessoas falavam: você é isso, você é aquilo, muito bonita, muito isso. E eu não conseguia entender, nem ver essa beleza. Até que um dia, que foi Jesus, obviamente, ele me mostrou que realmente tinha mais coisa, né? Para eu olhar, para eu admirar, e que se eu sou o templo do Espírito Santo, se ele permitiu estar comigo, eu precisava cuidar de mim e me amar, né? E como é que eu ia? Eu sempre fui muito de cuidar do outro, de amar o outro, mas eu entendi a palavra, né? Se eu não consigo me amar, como é que eu vou amar o próximo? E eu falei: não, realmente eu preciso cuidar de mim. E foi aí que virou a chave. Eu quase foi a mesma coisa. Eu olhei no espelho e falei: gente, existe alguém aqui. Linda mulher. Tem aqui alguém que precisa ser ativado, né? Essa foi realmente um pensamento, assim, de realmente olhar e falar assim: não, vamos parar de bobagem, né? Parar de bobeira aqui e vamos ver quem está aqui, né? E começar a curtir cada momento meu, cada passo, cada transformação e sentir, né? Essa transformação. Nós 3 temos algo em comum, que é esse trabalho que nós fazemos e atinge mulheres. E na prática nós vemos o tanto que essa carência, essa fraqueza que a gente pode estar dizendo, esses problemas, esses bloqueios, autoimagem, às vezes problema no casamento, no relacionamento com família, com pai, com mãe, tudo volta à falta de identidade. Tudo é relacionado à falta de identidade, porque se você não sabe quem você é, você se sente perdida, você deixa as vozes externas te direcionar ou as circunstâncias, e você precisa se posicionar de forma que as circunstâncias e as pessoas não podem direcionar a sua vida. Sempre quando vier uma circunstância externa que te põe para baixo, que quer te derrubar, você tem que posicionar e falar: opa, eu não posso deixar meu dia acabar, meu mês, a minha vida ficar ruim por causa disso. Eu tenho que me posicionar e eu tenho que saber como lidar com essa situação, que é uma inteligência emocional. Com certeza. A identidade, eu acredito que todas as pessoas passaram
por um momento onde elas precisaram ativar, de fato, a sua verdadeira identidade. Porque nós nascemos num contexto que tem tudo a ver com o propósito que nós vamos cumprir na Terra, mas nós nos envolvemos com todas essas experiências e vivências e captamos mais a questão das dores, das frustrações, dos bloqueios que a gente gera, das crenças que nos limitam depois de agir. Então, e envolvidas nisso, nós não atuamos na nossa real identidade, né? Até um dia em que você diz, ei, chega. Enquanto você não fica indignado e não diz, chega, eu preciso saber, eu gostei dessa expressão, eu preciso saber quem está aqui dentro. Porque foi o que aconteceu comigo. Eu disse, a vida não pode ser só isso. E Deus, como assim? Se Deus é um Deus bom, por que eu sofro tanto? Eu preciso encontrar. E eu fui estudar. A primeira pessoa que eu me envolvi para estudar foi Augusto Cury, com o curso de Gestão das Emoções, onde eu fui conhecer, né, todo o processo que ele ensina, e inteligência multifocal, sobre a gestão mesmo das emoções, janelas light, janelas neutras, traumáticas. Eu fui entender o que é isso. Depois eu trabalhei com a questão da batalha na mente, com Joyce Meyer, né? Joyce Meyer. E aí eu conheci o Pablo, que eu achava, de fato, que era uma pessoa que não tinha nada a ver com Deus, porque o meu maior bloqueio era a questão da escassez, que foi meio que... sabe quando você coloca um band-aid em cima da ferida? Foi com a religiosidade. Então, eu me conformei que eu não vivia a prosperidade. Por quê? Porque Deus não queria que eu amasse o dinheiro. Então, tampou ali, né? Mas aquilo não tratou. Não tratou, isso doía dentro de mim. Então, eu absorvi a religiosidade como, se eu sirvo a Deus, eu não posso ser focada no dinheiro. E quando eu conheci o Pablo, eu falei, como? As duas coisas não caminham juntas. Aí foi onde realmente começou a minha transformação. Na pessoa que eu sou hoje, sabe? Muitas pessoas têm dificuldade de entender sobre essa religiosidade. Porque falar, religiosidade não é algo bom, que te leva a Deus? A religião não é algo que te agrega, te ajuda, que te aproxima de Deus? Explica um pouquinho para quem está assistindo essa diferença da religiosidade. Olha, existe um espírito de Deus e um espírito religioso. Religiosidade é falta de relacionamento, é regra. É a parte da lei. E relacionamento é a parte, de fato, do amor, da experiência e da espiritualidade. Então, quando eu falo sou religioso, talvez você esteja falando no bom sentido, mas a religião, a religiosidade é a lei sendo colocada no lugar do relacionamento. Porque nós temos a tendência como homens, né, nós temos a tendência como homens de buscar sempre o jeito certo de fazer. Cuidado com o certo e o errado. É religião. Porque vira uma regra, né? Vira uma isso regra. É certo, e isso tudo é errado. Que vira isso regra, é certo, isso é foge errado. do relacionamento. E Jesus veio tirar essa questão das regras, né? Exatamente. Somos livres. Ele cumpriu a lei para que nós tivéssemos um relacionamento com Deus. E daí, onde está a diferença? Quando eu digo uma caneta, é boa ou ruim? Depende de qual situação, para que vai ser usada. Não é regra. Depende da intenção de quem a usa. A intenção do coração. Intenção do coração. Por quê? Uma caneta você pode usar como uma arma, você pode usar como uma arma para assinar um tratado de guerra, uma sentença de morte, ou você pode usar para a vida, para escrever um livro, como vocês escreveram, ou para mandar um recado, um recadinho, um bilhetinho de amor, né? Ou até para fazer um pedido de perdão. Um pedido de perdão, uma traqueostomia.
Salvar né, uma para vida. salvar uma vida. Uau. Então depende de quem a usa. Então não pode ser regra. Isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim, né? Mas eu tinha isso muito forte em mim. Eu assisti 11 vezes, vou assistir a 12ª vez o filme A Cabana, e tem o livro dele. Eu quero assistir novamente, pode me convidar, a gente Então, assiste junto, vamos arruma uma marcar. pipoca, Fazer um cinema. um Vamos cineminha. marcar. E foi o livro que mais me transformou nesse período. Por quê? Paul Young ali, ele traz muito essa questão da justiça própria, do certo e errado, que quando eu quero viver nisso, eu estou evitando o relacionamento com Deus. E sem relacionamento com Deus, não descubro quem eu sou. E sem descobrir quem eu sou, não há transformação em mim e nem nos outros. Então, foi esse gatilho que eu peguei. Eu preciso me relacionar com Deus e com as pessoas. Daí eu trato num triângulo do relacionamento. Tudo está envolvido. Deus, eu e o outro. Então, quando eu entendo e compreendo isso, eu compreendo quem Deus é para mim, quem eu sou para Ele. Quem o outro é para mim, quem o outro é em Deus. E aí, sim, nessa identidade verdadeira, eu vou, claro, clarificando tudo aquilo que estava obscuro. E a minha transformação, eu, Elis, fui transformada em todas as áreas da minha vida. Não foi só o sorriso que mudou. A dor que eu sentia, que doía os meus ossos. Foi de dentro para fora. Foi de dentro para fora a cura. E assim, eu sei que você, talvez que esteja aí nos assistindo, queira saber o como, né? Porque a Elis foi transformada. Hoje sou, sim, sócia do Pablo em 3 negócios. Eu sou empresária, sou empreendedora, eu sou mãe, eu sou avó, eu sou sogra, eu sou amiga. Eu sou mulher feliz, sou plena. Eu sou de fato plena. Quando eu digo isso, eu digo de verdade. Eu sou uma mulher plena. Embora você possa pensar que a plenitude está em ter tudo. A plenitude está em ter paz com o que você tem e saber que está no processo de alcançar novas coisas, de chegar num novo nível, de experimentar o melhor que ainda está por vir. E Você eu me falou do sinto plena. processo, Elis. Fala para as mulheres que passam por um processo e não têm paciência para esperar esse processo terminar. Como é ter paciência, ter sabedoria para curtir esse processo? Isso foi uma experiência linda com Deus também. Eu tinha dificuldade, porque eu queria ir logo no resultado. E eu acredito que o brasileiro tem isso, né? É imediatista, quer ver rápido. E o nosso cérebro também, né? Ele Sim. quer ter recompensas e ver um resultado. Por isso que é bom, no processo, a gente ter os micros e comemorar os micros resultados. Exatamente sobre isso. Então, eu acreditava que eu só seria completamente feliz quando eu tivesse um marido que me amasse, quando os meus filhos me obedecessem e fossem bem-sucedidos, quando a minha nora fosse perfeita, quando eu tivesse todo o processo pronto e acabado. Então, isso me causava dor. Isso me distanciava de viver a plenitude. Até que eu entendi. Deus podia ter criado tudo o que Ele criou. A criação poderia ter acontecido em um só momento. Mas Deus fez em 6 dias. E o mais interessante é que Ele não ficou... Ele sabia onde Ele ia chegar, qual era a conclusão de tudo, mas Deus celebrou cada processo, cada dia. No final de cada dia da criação, do primeiro dia, Ele falava que era bom. e né? Deus viu que era bom. Validou. Aí no segundo dia, e Deus viu que era bom. Isso me transformou. Porque eu comecei a olhar o que já aconteceu e celebrar esses resultados. Aí isso me leva para um próximo nível. Porque o seu resultado de hoje é a base para você conquistar o resultado de amanhã. O processo é muito importante. E eu não conseguia enxergar isso. Hoje eu consigo celebrar.
é um processo também para se adequar, tá? Porque a sua mente negativa, ela vai sempre te fazer querer olhar o vazio. Por quê? Porque você está olhando para o que não conseguiu ainda. Mas você, intencionalmente, pode olhar para aquilo que você já conseguiu e celebrar. E quando seu coração celebra, você está sendo grato. E quando você é grato, com certeza, novas possibilidades, novas oportunidades, né? Surgirão. Surgirão. Você compartilhou aqui sobre a religiosidade. Eu tive uma experiência muito forte também sobre a religiosidade. Eu nasci num lar cristão. Sempre falei isso. Eu nasci num lar cristão, só que eu não conhecia Deus como um pai. Eu não conhecia, de fato, na intimidade. Então, eu acredito que muitos que estão assistindo aqui, pode ser que tenham uma história parecida com a minha. Sempre foi a igreja porque os pais levavam. Só que eu senti um tempo que eu só ia para esquentar banco de cadeira. E eu não conhecia e não vivia de fato aquilo que estava escrito na palavra. E aí, certo dia, foi aparecendo, foi um processo, né? Foi lançando uma semente, foi acendendo uma chama de uma forma que eu nunca tinha vivido. E um dia caiu as máscaras e o Senhor me mostrou uma visão. Não lembro se eu estava de olho fechado ou aberto, mas eu lembro de ter visto uma cena, como se fosse um peixe, dentro de um aquário, e o aquário estava dentro do mar, dentro do oceano. E naquele momento, o aquário ele quebrava, que era a religiosidade, e eu via que tinha um oceano pela frente, que era o amor de Deus. Ele, na sua intimidade. E eu fiquei, meu Deus, eu estava presa numa religiosidade, e o que o Senhor tem a oferecer a todos nós é infinito, é enorme. Porque eu fico imaginando o tanto que a gente tem de experiência com o Senhor, eu imagino que é como se fosse um grão de areia no céu. Ou seja, dentro lá desse aquário, né? Você está dentro do amor de Deus, dentro da plenitude do amor, mas presa no seu aquário. E o que Isso você fez para o próximo passo? Qual foi o próximo passo? Quando eu tive essa clareza, eu creio, quando eu tive essa clareza, eu vi que ele começou um novo tempo. E foi aceso uma chama dentro de mim. Um amor por Deus, uma fome, uma sede que eu nunca tive. Porque eu ia lá por obrigação, eu ia porque meus pais me levavam. E essa chama foi acendida e veio esse calor, essa fome e sede pelo Senhor, e eu comecei a buscar mais Ele. Porque como você está com fome, quando você está com sede, você vai atrás do alimento. E Ele é o pão vivo. É Ele que nos enche e mata todas as fomes. Todas as fomes de todas as áreas. E eu comecei a entender o que era intimidade com o Senhor. Você precisa se posicionar para você falar, Deus, eis-me aqui. Porque Ele não é intruso. Ele precisa de uma permissão para entrar. Então, Ele te dá essa liberdade. Mas você precisa abrir as portas e não deixar Ele fazer uma visita, mas fazer morada dentro de você. E eu comecei a entender que a intimidade, ela vem depois do relacionamento. Então, primeiro tem que vir um relacionamento. Não tem como você ter uma intimidade com alguém se você não tem relacionamento. Você vai ter intimidade com uma pessoa, com um marido. Não tem como você ter intimidade se antes você não tem um relacionamento com ele. Então, primeiro você tem um relacionamento, depois gera intimidade. Então, a primeira coisa que eu comecei a aprender, a ter um relacionamento com o Senhor. Conversar mais com Ele. Eu entendi que Ele não é aquele Deus grandão, distante, bravo, que está lá no céu e eu aqui na terra. Não, Ele está aqui. Ele é mais íntimo. Não precisa ter medo. Ele corrige também. Porque o pai educa. A correção de Deus amor. É sempre embasada no amor, né? É isso. É sempre com amor e com ensinamento. É com carinho, com cuidado. Então, eu tive muita clareza nesse processo. E como foi transformador para mim. Eu falei, meu Deus, quantos anos eu fiquei presa dentro desse aquário. Mas eu não vou me lamentar pelos anos que eu fiquei presa. Eu vou ficar feliz porque esse aquário foi quebrado e agora começou um novo tempo. Uau! Muito bom. Elis, deixa eu te falar.
Hoje você está temporariamente sozinha. E muitas mulheres, Temporariamente, já determinei data. muitas mulheres têm dificuldade. E se você é uma que está em casa com essa dificuldade, já deixa aqui a sua pergunta para a Elis. Como é ter um relacionamento com Deus, manter esse relacionamento sozinha, né? Só você e ele. Como é isso? Então, por esta questão de ser criada num contexto onde meus pais eram bastante firmes e tal, eu tive um medo de Deus, porque tinha muita religião com muita regra. Imagina meus pais, e eles deram o melhor, e eles foram fantásticos. O melhor que eu tenho do amor e de Deus foram os meus pais que me ensinaram. Porém, foi num tratamento rígido. É aquelas regras de Aquelas não pode regras, isso, vai pro inferno. Não pode fazer isso, não pode isso, não pode isso. E no Senhor Exatamente. tem a liberdade, né? E uma liberdade privada. Não libertinagem, sabe, ali. liberdade. Então, e por falta de entendimento mesmo, e por querer que dê certo, eu fui criada nessa rigidez. Depois, no convento, muita rigidez, muita lei. E então, para mim, sabe, Raquel, eu me sentia distante de Deus e sentia que havia um buraco aqui, um vazio gigante que eu buscava preencher de todas as formas. Busquei preencher com baladas, com namoro, com relacionamento, onde eu me frustrava em todas as esferas. E busquei preencher esse vazio por anos. Quando eu entendi que o tamanho do meu vazio era o tamanho de Deus dentro dele para preencher esse coração, eu fui namorar com Jesus primeiro. E aí eu fui me curar de um divórcio, né, de 16 anos de casamento, que eu não aceitava. Que para mim, eu tinha falhado. Eu tinha falido. E eu tinha, de fato, deixado uma dívida para trás. Quando a Jéssica falou sobre dívidas, eu vivi endividada. Sabe por quê? Porque eu sempre quis viver a vida que Deus tem para mim. Só que eu não tinha entendimento, não tinha inteligência emocional, não tinha compreensão de como viver, então eu não produzia, eu esperava vir de Deus ou do meu salário. E o que eu visualizava e mentalizava era muito maior. E ainda tinha um bloqueio de quando eu começava a prosperar, eu pensava que eu estava indo para a rota do inferno. Porque eu tinha ouvido uma verdade, que é uma crença, de que os ricos não herdariam o reino dos céus. Então, aquela fome e sede de prosperar, de viver minha identidade, quando eu estava no caminho, eu pensava, estou indo para a rota do inferno, não quero ir para o inferno. Então, eu dava um jeito de dar tudo e de ficar endividada para poder voltar para a rota do céu. Só que isso me gerava um vazio tremendo. Aí eu pensava, é porque eu não tenho um marido provedor. É porque Deus não provê para mim. E entravam todas outras questões que a gente pode falar em outros momentos. Mas o principal é que eu tive que descobrir o amor de Deus como pai, como esposo. E eu vivi, de fato, o que a palavra diz. Ele é o pai dos órfãos e o marido da rejeitada. Eu me sentia rejeitada. E eu falei, então, já que você é meu marido, vem assumir o seu papel, porque eu não quero viver sozinha e abandonada. E aí eu comecei a buscar a Deus e comecei a dizer para ele, chega de buscar suas mãos. Eu sempre busquei a Deus para o que ele poderia me dar, porque eu tinha falta de um pai provedor. Não é que meu pai não proveu, é que eu não consegui suprir as minhas necessidades no meu pai físico. Seria desumano eu pedir isso para ele. Mas, quando eu entendi que Deus, ele era esse marido da rejeitada, ele era esse pai provedor, eu falei, então eu quero ser esposa, eu quero que você seja o meu marido, e eu também quero ser filha. Porque antes de ser qualquer outra coisa, você é filho. Deus se revela como pai.
no Antigo Testamento e Jesus revela a Deus como Pai no Novo Testamento. Então eu precisei ser filha e preencher aquele vazio da falta de um pai para depois eu ser esposa, e eu estou nesse processo de me sentir a noiva de Cristo e de sentir que Deus é o meu marido, Ele que provê para mim, Ele que cuida de mim, Ele que me sustenta. E por isso essa plenitude hoje. Ontem eu ainda estava, né, sozinha, o Júlio César está viajando e eu cheguei do evento do NES, da Jéssica, de vocês, né, do Plano Capital, e eu fui deitar e assim, tão plena. E eu não gostava de ficar sozinha, eu me sentia muito abandonada, solitária. E aí eu fui dormir muito plena e acordei hoje pela manhã e falei com Deus. E eu falei, nossa, por que eu quero casar? Eu sou tão plena sozinha? Sério? E aqui fica um recado para solteiras. Você precisa estar plena, cheia, sozinha. Porque senão você vai buscar no outro essa felicidade que falta dentro de você. E isso vai fazer sugar do outro. Vai desgastar o relacionamento, porque vai ser um diminuindo o outro. A matemática do relacionamento não é soma, é multiplicação. É, com certeza. É a multiplicação. Então, 2 pessoas cheias, 1 vezes 1 dá 1. Uma pessoa cheia. Agora, meio vezes 1 dá meio. Meio vezes meio dá 0,25. Uau. Então, você precisa estar cheio para você também atrair uma pessoa cheia. Porque se você estiver pela metade, você vai atrair uma pessoa pela metade. E depois vai ficar reclamando. Ah, a pessoa não é tão assim do jeito que eu queria, ou do jeito que poderia ser. Então, fica aqui a dica. Se encha, seja plena. E algumas pessoas perguntam, Jéssica, como ser cheia, ser plena? É você cuidar do seu corpo, alma e espírito. Você cuidar de todas as áreas da sua vida, profissional, na parte pessoal, nas suas realizações. Você tem que estar bem com você mesma. Se você sente essa carência de ter alguém, começa a questionar por que você sente essa carência. É algo que está vazio dentro de você? Você precisa estar bem sozinha. O outro ser um plus para vocês compartilhar a plenitude um com o outro, porque o Senhor une propósitos. Quando você fala sobre isso, e aí eu vejo muito na vida de vocês duas, são mulheres onde eu me espelho. Eu até fiz a pergunta hoje pela manhã, né? Vou falar sobre isso ainda. Eu fiz a pergunta hoje pela manhã, por que eu quero casar mesmo? Eu sou tão plena sozinha, sou tão cheia, tão feliz. Eu fiquei feliz de ouvir a senhora falando isso. Aí eu descobri que eu estou pronta para casar. Sabe por quê? Que está plena. Porque eu estou plena e por quê? Eu não preciso me casar. Eu vou me casar porque eu vou refletir a família do céu na terra. E eu não experimentei isso ainda. Que forte. E eu quero viver essa experiência de ser uma família que representa o céu na terra. Então, com Deus não existe nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E aí eu, né, como diz o nosso amigo Paulo Vieira, então eu entendi que a minha família sempre foi quebrada. Mas por quê? Porque eu não estava completa e plena. E aí eu vejo isso na vida de vocês duas. Vocês foram e são mulheres que patrocinam os seus maridos, que incentivam os seus maridos a crescerem, que estão crescendo cada dia mais, porque vocês são potenciais, tá? E eu sei que é aquilo que vocês não fizeram ainda, que vão fazer, mas que já são. E eu me espelho como mulher na vida de vocês duas. Porque vocês foram mulheres que fizeram o casamento de vocês dar certo. Eu queria um casamento bom. Mas eu não sabia fazer dar certo, porque eu não cuidava de mim. Eu era uma pessoa que não cuidava de mim. Eu não me amava. Aliás, eu não amava meu corpo. E era muito bonita de corpo. Eu não amava as minhas habilidades, e eu tinha muitas, e eu não amava a forma como eu me relacionava com Deus. Então, eu precisei ser plena para eu poder cuidar. E eu faço uma analogia com a máscara no avião. Gente,
A vida diz para você como deve ser feito. Só que a gente não ouve, não se atenta, não pratica. No avião, você coloca a máscara no seu filho primeiro? Não, a gente tem que colocar em primeiro em nós, né? Mas você não ama seu filho, Raquel? Mas esse é um ponto muito importante, Liz, porque a gente pensa que é um ato egoísta, né? Nosso, Exatamente. de querer cuidar de nós. Eu falo muito isso para as mulheres, né? O quanto é importante a gente cuidar de nós. E não é egoísmo nosso, nos valorizarmos, cuidarmos de nós, pensar em nós primeiro. Por quê? Porque se nós pensamos em nós, nós temos força e ânimo e disposição para cuidar dos outros, né? Dos que amamos, Dos que né? amamos. E só podemos cuidar deles quando nós estamos amando, né? Assim como o Senhor nos ensina, de amar o próximo como a nós mesmos. Então, só quando a gente se ama, se valoriza e se cuida, é que a gente pode cuidar do próximo, né? E muitas mulheres hoje, elas não são valorizadas porque elas não se valorizam. O primeiro passo é esse mesmo, você falou de ser plena, de se cuidar, de se amar. É realmente, esse é o primeiro passo para que elas possam ser amadas pelo outro. Porque se você se respeita, se ama, você não vai aceitar menos que isso. Então, não há nada que o outro possa falar, né, que vai interferir naquilo que você pensa sobre você. Palavras lançadas, que muitas vezes são lançadas na infância, principalmente, não vai ter, né, força se você acredita naquilo que você é, se você sabe quem você é, naquilo que você ama, valoriza e tudo mais. E é muito bonito ver você falando que hoje se sente plena e perfeita, né, para ir para o próximo nível. Mas deixa eu te perguntar, e na vida empresarial, como é? Conta para nós como é ter disposição para ter toda essa força, esse ânimo, essa energia que você mostra para nós. Agora eu quero fazer uma observação, rapidinho, da mulher que olha para si mesma. Em contrapartida, tem muitas mulheres que só olham o seu umbigo e não olham o marido que está do lado. Mas onde não cuida da encontrar família. o equilíbrio? Porque eu vejo isso em você, Jéssica. De fato, vocês estão aqui diante de uma sogra e uma nora que são reais. São de realeza e de verdadeiras. Eu me espelho muito em você. E eu olho que você, embora tenha todo o processo de crescimento, como todos os outros seres humanos, mas você, sabendo quem você era e abrindo mão disso, você fez o Nésio avançar e se levantar. Não é que ele não era, é que ele não se via. Você fez o Nésio enxergar. E eu não estou trazendo esse mérito para você, não. Tá? Eu sei que foi o papai. Mas ele colocou uma esposa do lado do Nésio que, sabendo quem ela era, que ela tinha facilidade nas coisas, ela abriu mão disso. Mas eu fico feliz de ouvir isso. Tá? Ela abriu mão disso, né? Sabendo quem ela era, abriu mão disso para patrocinar o seu marido, para ele enxergar quem ele era. E Deus faz isso com a gente, né? Então, como é encontrar esse equilíbrio? Porque nem posso olhar só para mim e esquecer o outro, Sim. mas eu também não posso me deixar de lado. Porque eu sempre me deixava de lado e queria que os outros olhassem para mim. Mas eu mesma não olhava. Ao mesmo tempo, você deixou de olhar para você por um instante para ajudar o outro a enxergar quem ele era. Tem que ter essa sabedoria. Porque se você não tomar cuidado, acaba que vira uma linha tênue. E aí você ou olha demais para você, ou você olha demais para o outro e se anula. E eu falo para vocês, na jornada você vai errar. E tá tudo bem. O problema é você continuar no erro. Você ser orgulhosa, não querer mudar, não ter um coração ensinável. E eu já analisei toda a trajetória que a gente passou e eu vi que várias vezes eu errei. E eu errei num extremo que pode ser que não seja o caso da maioria, porque a maioria que eu vejo, a mulher, ela se posiciona a um ponto de deixar o marido de lado e ela começar a empreender e ir pra frente, e ela esquece tanto que o marido tá do lado dela, e quando vê, o marido só quer ficar deitado de bunda pra cima no sofá e ela virou a provedora do lar.
E quando ela cai a ficha, ela já tá cansada, esgotada, falando, socorro, porque agora eu não Esse não é aguento. o nosso papel, né? Esse não é o nosso papel. Mulher, você pode empreender, você pode trabalhar, só que cuidado com o papel. Cuidado, porque a mulher sábia, ela edifica o lar. E a mesma, ela o destrói com as próprias mãos. Eu acho muito forte esse versículo. Porque se seu lar está destruído, mulher, tem alguma coisa errada no seu posicionamento. Isso quer dizer que a culpa é sua? Não. Com certeza, os dois precisam fazer ajustes. Mas a mulher sabe, ela edifica o lar. Ela conduz o direcionamento do fluxo, do clima, das decisões. Porque quando o casal está em unidade, o homem, ele ouve a mulher. E a mulher, ela consegue. O Nésio, ele fala muito assim para mim, amor, se você não estiver apoiando, não estiver do meu lado, você estiver contra, se o casamento estiver ruim, parece que tudo tá ruim. Tudo desanda. Então, assim, não adianta você conquistar o mundo lá fora se quando você vai para dentro de casa tá ruim emocionalmente, o clima tá estranho, então que faz sentido? Né? Conseguir o dinheiro, conseguir o seu sucesso, se dentro da sua família tá desestruturada. E ele fala, se o casamento tá ruim, tá tudo horrível. Porque você não tem vontade de ir para casa, vai quebrando essa aliança. E um extremo que eu percebi, a maioria, elas fazem isso, que a gente vê, né? Vai pra frente, quando vê, esqueceu do marido. Foi muito egoísta e só olhou pro seu próprio umbigo. Eu fui por um outro extremo. Mas a gente tem que ter a consciência para ajustar. Para ajustes. Eu sempre tive vontade de casar. Parece que o Senhor colocou isso no meu coração desde pequena. Inclusive, incitou aqui bem rapidinho o meu livro. Vou pegar aqui para vocês. Olha só. Não nasci para casar e viver um contrato. Tem gente que não lê essa parte de baixo e só lê o não nasci para casar. Isso é bom, porque aí vai ler o livro, curiosidade. Né? Então, por curiosidade. É a intenção do título, né? Trazer a curiosidade para a pessoa ler. Mas eu não nasci para casar e viver um contrato. Por quê? Você nasceu para casar e viver uma aliança. A aliança, ela é diferente do contrato. O contrato, ele pode ser rasgado, ele pode ser... Ele leva multa, vem os juros, tem aquelas regras que você tem que cumprir. A aliança, não. Ela é leve, é um combinado. Então, foi por isso que eu escrevi esse livro, que o Senhor colocou no meu coração em cima de toda a história que a gente traçou. Só para dizer, Jéssica, e fazer um parênteses aí, esse livro da Jéssica, Eu Não Nasci para Casar e Viver um Contrato, ele me inspira muito. E para você que não leu ainda, comece essa leitura em breve. Vamos deixar o link aqui na descrição. E, de fato, se eu tivesse esse livro para ler, talvez eu não teria chegado a um divórcio. Uau, que forte. Sério? Sabe por quê? Carece de ensinamentos e leituras como essa, do livro da Jéssica, para pessoas que precisam, de fato, entender e compreender a questão do contrato. Porque eu sempre quis casar para ser feliz. Não para viver numa aliança. Eu não entendia. Eu não tinha noção disso, porque Deus colocou em você e colocou em cada um de nós tesouros, mas esse tesouro você tem dentro de você, de viver uma aliança. Então, quando você não pensa na possibilidade de haver possibilidade de um fim de um relacionamento, você vai fazer de todas as formas para dar certo. Sim. E diariamente. Ou pelo menos, ou então você vai viver no inferno. Mas se você tiver a compreensão do que é uma aliança, você vai fazer para dar certo. E mesmo errando, quando você disse, eu fui para outro extremo, você alinhou a rota, sim, porque você viu, se está bom para um, não está bom para o outro, não é uma aliança. Eu não estou dentro daquilo que é a verdade de Deus para mim, que é os dois estarem bem. E eu vejo muito isso na sua vida. Então, está ajustando a rota? Ok. Mas eu te digo que você foi por um caminho mais excelente. Eu não tinha esse entendimento. Eu não queria me divorciar, o divórcio nunca foi uma opção. Mas
Eu não tinha o entendimento de que eu precisava me posicionar no meu relacionamento. Eu não sabia o meu papel, porque tudo representa uma família no céu, né? Aqui na Terra, a família representa o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E se você não sabe que o seu papel de mulher é a figura feminina, é a figura do Espírito Santo, que é o Consolador, é aquele que tem a força, é aquele que conduz, a calmaria, o equilíbrio. Eu não tinha esse entendimento, né? Então, assim, e daí você não atua no seu papel. O conselho, porque a esposa, ela vai direcionando o marido, vai aconselhando, e ele vai tomando as decisões. Porque a esposa idônea, né? Ele vai fazer alguma coisa, ela fala, olha, será que assim seria melhor mesmo? Faz Analisa. perguntas. Faz pergunta, a mulher para de dar ordem. A mulher fala, meu marido não me ouve, mas é porque você só fica dando ordem, você não é a mãe dele. Analisa como você está se posicionando. E esse lado que eu entendi que eu errei, porque todos nós somos humanos e a gente está numa rota constante de crescimento e alinhamento e ajustar. Mas eu tinha no meu coração uma certeza que eu estava no caminho certo de estar patrocinando meu marido. Aí como patrocinar? É incentivar, ajudar ele a crescer. Se eu vi que ele está com dificuldade, qual que é a sua dificuldade? Eu vou te ajudar. Porque tem muitas mulheres que não têm essa consciência. Meu marido não faz isso, não faz isso. Peraí, por que ele não faz? Ele tá com dificuldade em quê? Não sei. Pergunta pra ele em que ele tá com dificuldade. Porque é na dificuldade dele que você vai ajudá-lo. Às vezes é porque você precisa se posicionar pra ajudar ele nessa dificuldade. Só que as pessoas não têm essa consciência. Porque elas estão, a maioria, impregnada nesse fluxo da sociedade, né, do marxismo cultural. Veio para quebrar a família, quebrar os princípios de Deus. E o que eu senti que eu errei foi que muitas vezes eu foquei tanto nele que eu me anulei. Só que algumas vezes eu percebia, eu ajustava. E assim, se eu vou falar, arrependi. Eu tô feliz com os resultados. Tudo é um processo. Tudo é um processo. Né? Não tem como ser perfeito, porque é no processo que a gente vai melhorando. Ajustando, né? Isso. Então, assim, não arrependo. Tô aqui hoje por causa de tudo que eu plantei lá atrás. Exatamente. O importante é recentemente, hoje, né? Vocês ganharam uma Porsche cada uma, né? E aí, que prêmio é esse? Que prêmio é esse? Porque tinha algo muito similar nas 4 mulheres que ganharam carros, né? Não é sobre carros, mas eu percebi que as 4 mulheres patrocinaram seus maridos. É verdade. Foi muito forte para mim ali, sabe? Eu sempre falo, Elise e Jéssica, que mesmo que ninguém acredite, nem ele mesmo, você tem que acreditar no seu marido, né? Patrocinar, incentivar, falar, não, vai que vai dar certo, tô aqui contigo. E se não der certo, não cobre ele. A pior coisa que você tem para fazer, mulher, dica de ouro. Se der ruim, tá tudo bem, você tá junto com ele, vocês são um. Você apoiou, você falou, não, vai que eu tô contigo. Se você tá contigo, né? Se você tá com ele, esteja de verdade. Não quando dá ruim ou quando dá bom, né? Então, se dá tudo certo, beleza. Se não der, não dá. Então, o patrocinar é realmente estar junto, é viver, é também renunciar a muita coisa. Porque as pessoas falam assim, não, mas ele te deu uma Porsche. Sim, ele me deu uma Porsche. E eu me sinto merecedora dela. Uau! Eu me sinto merecedora. Eu amei. Mas é uma construção. Quantas coisas nós, juntos, renunciamos, né? E como não tem caixa 2, eu também me dei a Porsche. Não foi só ele que me deu a Porsche. Uau! Mais um código, mulher! Então, assim, é importante a gente receber um presente e se sentir merecedora, porque isso faz parte, é uma crença, né, de merecimento. A gente tem que sentir merecedora e eu realmente recebi esse presente com carinho, com amor, né? Mas entender que eu estive no processo, patrocinando, incentivando, toda a construção que ele hoje tem, me deve também, nesse sentido de patrocínio, de estar junto, de muita renúncia da família em prol de um processo que ele está vivendo hoje. Vocês estão colhendo juntos, né? Sim, juntos.
isso dá um podcast. Eu senti muito forte. É muito forte na vida de vocês duas. E eu já quero convidar, porque acendeu uma chama de reativar o Vamos Conversar, que é o meu podcast. Eu vou fazer uma entrevista Oi, com a você. chama do Gente, peito. o Em Chamas Podcast é pra ativar chamas também. Tá vendo? De quem vai Acender. sentar nessa mesa. É isso aí. E olha, porque realmente, quando eu percebo isso na vida da Jéssica, e um momento que marcou a minha vida foi quando o Nés doou a empresa, quando ele veio, aliás, antes de doar a empresa, quando ele veio para São Paulo. Eles vieram em 2020, em janeiro de 2020, e ele falou, amor, eu estou querendo ir, né? E ela falou, eu estou com você. Se for para morar debaixo da ponte, eu estou com você. Exato, isso é Eu lindo. não estava preparada para morar debaixo da ponte com meu marido. Nossa. Sério. E depois, por isso veio o divórcio. Eu não atribuo a ele a culpa. Foram duas pessoas não cheias, não plenas, cheias de dores, mas com falta de plenitude, e que se juntaram. E aí não deu certo, não tem como dar certo. Outro momento, quando ele doou a empresa, e ela falou, eu estou com você. Então, isso traz, né, aquela segurança para o homem de que ele pode ir, É isso. que se ele quebrar a cara, ele tem um porto seguro. Essa é a parceria do que casamento. não é a esposa, né? é o É isso que Espírito falta. Santo na esposa. Porque ele não está sozinho. O homem nasceu para ir. Mas não é para ir sozinho. É para ir com a esposa do lado. E a mulher nasceu para dizer, vamos juntos, eu estou com você. E eu não vivi isso. Por essa razão chegou a um divórcio. E eu percebo isso quando você falou, Raquel, sobre esse... E eu me sinto merecedora desse presente, eu também não me sentia merecedora. Entende? Então, eu não tinha clareza que tudo que era construído para nós. Justamente por esses relacionamentos quebrados que eu vivi. E o divórcio, repito, eu tenho um livro sobre isso, o divórcio nunca foi uma opção, mas eu sobrevivi. E quando e está tudo bem para você que se divorciou, porque você olha para elas e pensa, nossa, eu errei muito. Com certeza vocês também erraram, mas estão vivendo e desfrutando, né, disso. Eu, com um divórcio, eu descobri que eu sou amada. E que antes de Deus ter uma aliança num casamento aqui na terra comigo, ele tem uma aliança comigo no céu. Ele me enviou à terra como filha. Eu sou responsabilidade do meu pai. E todos os meus erros e acertos, se a intenção do meu coração foi de acertar, ele faz com que todas as coisas cooperam para o meu bem. E por isso eu sei que Deus não me rejeita porque eu cheguei a um divórcio. Mas foram 4 anos para eu me curar disso. Por essa razão, eu me sinto plena. Mesmo estando sozinha. E quando você diz, como é que é tocar tudo sozinha? Eu não toco sozinha. Eu nunca toquei sozinha. Ele tocou comigo. E quando eu errei, ele foi aquela pessoa que vocês são para o seu marido. Disse assim, ó, tá tudo bem, eu estou com você. Né? Então, isso é muito forte. E eu sei que hoje, me preparando para me casar, para ter uma família, eu sei que eu precisava disso, de uma outra forma. Então, não se condene porque você não é o modelo padrão, né, de casar e ser feliz para sempre, patrocinar seu marido e ter um resultado e colher uma Porsche disso. Tô brincando, tá? Tô brincando só para colocando pressão nos maridos. Colocar pressão pode no marido. colocar. Realmente, eu sempre sonhei em ganhar um carro. Eu posso comprar um carro, mas não é a mesma coisa. Mas eu quero que vocês falem no meu podcast, no Vamos Conversar, sobre o Caixa 2, porque eu sempre tive Caixa 2. Isso foi importante. Destruidor. O Caixa 2. Mas fala um pouquinho sobre isso. Tem que ter a unidade. Já dá um Bem rapidinho. um spoiler, bem rapidinho, um spoiler do que nós vamos conversar. Não, assim, o que que eu penso e o que que nós vivemos e acreditamos que o casamento é assim. Se você é um com o seu marido, se vocês são um só, por que que tem que ter 2 contas? Por que que tem que ter 2 entradas, 2
saídas, Eu acho né? que tem que ter mais de 2 contas, mais de 2 entradas, mas tudo Mas não, eu falo num dividido, contexto não tem de que unidade, ter divisão. Não tem que ter ter divisão, unidade. tem que estar junto. Então, não importa quantas contas vai ter, né? Pode ter várias contas, desde que elas sejam juntas, né? Em Porque unidade. realmente é unidade. Então, foi isso que a gente sempre fez desde o início. Somos um, então não tem, eu gastei isso, gastei aquilo, comprei isso. E ter essa liberdade de você se sentir à vontade, tem que ter confiança no marido e na esposa. Transparência. Isso. Para poder falar assim, eu comprei, tá aqui. Porque o que acontece? Muitas das pessoas falam assim, mas eu não posso falar, esconde que eu comprei isso daqui, coloca no guarda-roupa e ele só vai ver usando. Está errado, você já está errado. Se você faz isso aí, já está errado. Por quê? Porque não precisa esconder nada. Ele tem que saber o que você comprou. Aliás, eles amam saber, né? Porque eu Talvez ouço as meninas porque falando, ele não tenha aprovado você. Talvez porque ele está no processo de escassez que você não está. Mas por falta de sabedoria, ao invés de tratar isso e se posicionar com ele, sabe qual foi o ponto-chave do meu fracasso? A falta de posicionamento. Eu vi as mulheres da minha vida não se posicionando, se subjugando. E eu me subjuguei. O único ponto em que eu me posicionei no meu casamento não chegou ao desastre nessa área. Mas em todas as outras áreas eu não me posicionei. E quando a gente fala de posicionamento, não é você, isso aqui você não vai fazer. Não é nesse sentido. Mas no sentido de se posicionar no seu papel, naquilo que você é. E quando você diz isso, né? Por exemplo, eu já escondi coisas do meu marido. Já escondi eu me lembro até hoje que eu escondi até refrigerante dele. E eu escondi as coisas que eu comprava. E assim, sabe? Porque não há posicionamento de ambas as partes. Uhum. Ele precisa se posicionar em quem ele é e no papel dele, e eu preciso me posicionar no meu papel. Se não tá bom, vamos fazer ajustes, vamos ter comunicação, clareza, conversa. O diálogo não resolve. Então, dialoga com Deus, conversa, mas não abre mão daquilo que você não pode abrir. E usa outras estratégias, porque se o diálogo e a comunicação não tá funcionando, muda a estratégia. Fala de outra forma, em outro momento, em outro local. E às vezes as mulheres falam assim, tentei de tudo. Não tentou. São inúmeras possibilidades que você nem sabe. E às vezes você está tão focada numa forma que às vezes você pode até pedir, nossa, como que eu poderia falar? Para você pensar diferente. Não tem como você tentar de tudo. Você precisa aprender uma outra estratégia, porque a mulher, ela é estrategista, ela consegue o que ela quer. Só que ela tem que usar a sabedoria. Saber o tempo certo de falar, a hora certa, a intenção certa, o jeito certo. E entender como que ele está E entender também como ele está recebendo a mensagem. Porque a comunicação é isso, não é só sobre você, mas como o outro interpreta. E a unidade, ela é em todas as áreas. Quando você é um com a pessoa, as decisões têm que ser em comum acordo. As finanças têm que ser um. Então, tem que ser um em todas as áreas. E isso não quer dizer que você precisa prestar contas de tudo também, que você faz. Por exemplo, comprei um livro. Amor, comprei um livro. Não precisa. Não precisa. Mas a intenção do seu coração, não sei esconder. E se dá treta, porque às vezes você esconde, porque dá problema, dá briga, ele não concorda. O problema não é isso. O problema é a comunicação e a unidade de vocês. Então, a maioria dos problemas no casamento volta para a unidade no casamento. E a unidade vem com alinhar a comunicação, que é o primeiro pilar para construir a unidade. Tem que ser tem que falar a mesma língua. Falando a mesma língua, vocês entrarem em comum acordo, nunca faltar com respeito, vai gerando a unidade. Eu creio, sabe, que há princípios, né? O princípio do amor, que une esse casal, do respeito, e depois há princípios para você seguir. Você não muda o outro, você muda você mesmo. Se não tá bom para mim, o que eu tenho que fazer para mudar? Parar de ficar culpando sempre o outro, né? Olhar para o seu umbigo e falar, se eu mudar, a situação muda.
Exatamente. A mulher sabe. Mas esse é um ponto a difícil, tola né? destrói. Muita mulher Mas é tem um processo. dificuldade. Fala, como assim? Ele que precisa mudar, não sou eu tô bem. Tem que ser Só humilde. só que a tua mudança que vai constranger, né? O amor constrange. Sim. Então, a tua mudança que vai constranger. Ele fala assim, não, se ela tá respondendo com amor, uma coisa que eu sei que eu mereço outra coisa, então por que ela mudou? O que ela fez diferente? Então, automaticamente ele vai mudar quando você se muda, né? Quando você se transforma, quando você pensa diferente. Então, muitas mulheres falam, não, mas ele que tem que mudar, não sou eu, né? E acaba realmente tendo essa transformação. Ela não é rápida, como a gente gostaria que fosse, muitas vezes. Mas ela vem. Então, as mulheres que querem transformar os maridos têm que se transformar primeiro para que ele veja a mudança em você. E aí ele vai se transformar também. Tem que passar por cima do orgulho. Muito bom. Obrigada, Elis Freitas, no Em Chamas Podcast. Obrigada a vocês também que ouviu, assistiu esse podcast. Quero que você comenta aqui agora nos comentários qual que é o seu ponto de vista a respeito desses assuntos que a gente abordou, qual que te chamou mais atenção. Obrigada, eu quero agradecer, né? Para mim foi transformador, porque eu vivo a experiência. Então, estar aqui no podcast, para mim, eu estou levando muitos aprendizados. E eu espero que você também seja sensível ao assistir, ouvir isso que foi comentado aqui. Inclusive, comenta aqui qual é o próximo tema que vocês gostariam que elas, né, abordasse, porque de repente você percebeu que algo foi comentado aqui, mas que não aprofundou nesse assunto e você gostaria de saber. E eu só tenho a agradecer, porque eu sou transformada à medida que eu olho para o meu semelhante e vejo que ele está fazendo diferente de mim e está funcionando. Então, eu posso aprender com ele, né? E essa tem sido a minha maior transformação. E eu agradeço. Eu sei que vai ter o próximo, né? Vamos, como assim? Estou sempre disponível. Obrigada, Raquel. Obrigada, Jéssica. Obrigada a você. Tchau, tchau. Quantos códigos, quantas chaves, quantas faíscas foi lançado para incendiar aí o seu lar. Isso aí. Um beijo e até a próxima. Beijo, gente. Obrigada. Se você ainda não é inscrita no nosso canal, já se inscreve e ativa o sininho para você estar a par de todas as informações, todos os vídeos que vão chegar e você vem esquentar conosco.